Bom dia, pessoal. Opa, cliquei errado aqui. Bom dia. Que foram todos. Vamos lá. Bom, pessoal, ontem falamos de espumantes, né? Então, hoje vamos falar dos vinhos tranquilos. Eu incluí mais um assuntozinho, né? Porque eu acho bacana também a gente entender a raiz, né, das nossas uvas aí, a genética. Então, só dar uma recapitulada para quem já tem esse conhecimento, para a gente entender um pouco também porquê das diferenças, tá? De um vinho fino e de um vinho comum. Então, vamos lá. Bom, gente, os vinhos, então, né? Coloquei um título aqui mais poético, né? Porque eu gosto de, de dar uma filosofada, né? Deixar mais bonito. Bom, gente, trouxe para vocês uma analogia, né? Não sei se quem gosta de biologia, né? Sei que o pessoal, a gente tem um time aí forte da biologia no grupo, né? Dos mentorados. Eu quis trazer essa analogia com animais, né, assim, que estão mais presentes no nosso dia a dia, que eu acho que fica mais fácil da gente estar entendendo, né, para quem não se lembra muito bem dessa parte de genética, né. Então, assim, gente, trouxe aqui um grupo de animais, né, que todo mundo tem muito nítido na sua cabeça, né, a estrutura, consegue visualizar bem, e a gente consegue olhar aqui, né, eu trouxe a sombra dos animais para a gente poder ver mesmo a estrutura deles, né? O corpo, prestar atenção nas diferenças, não é só a zebra que eu tive que trazer o desenho mesmo, senão a gente não ia conseguir ver né, as listrinhas. Então, gente, a gente consegue olhar aqui, né? A gente tem um burro, um cavalo e uma zebra. A gente vê que eles vêm de uma mesma raiz, né? Acho que dá para ter essa noção, né? Pelo formato, né? Pela estrutura deles em si, a gente vê que vem do mesmo parentesco. Só que, ao mesmo tempo, a gente consegue notar traços diferentes, né? Então, por exemplo, a gente olha, né, a largura do focinho, as orelhas, né, o recorte das orelhas, a própria postura, né, a largura das patas, enfim, né, tem uma série aqui de diferenças que a gente consegue ver a cauda, né. Então, essas diferenças, né, elas já são o suficiente para os biólogos separarem, né, dizerem que essas espécies, que esses animais são de espécies diferentes, tá? Vem de uma mesma raiz, mas espécies diferentes. Essa raiz que a gente chama, né, que eles têm em comum, é o gênero, tá? Então, né, eles são equinos e o gênero, então, a palavra a gente usa a nomenclatura em latim, eles pertencem ao gênero Equus. Tá? Equus, eu acho, né? Não sei a pronúncia correta, mas seria isso daí. Só para a gente entender, né, lembrar um pouquinho, para a gente ver agora como que é na videira. Então, gente, e na árvore genealógica da videira, como que é, né? A gente tem o gênero, né, que é o gênero Vitis, então, que é a raiz, né, como... Só aceitar aqui a lápis. A raiz, então, o gênero Vitis, e a partir daí a gente tem uma infinidade de espécies, né? A gente tem mais de 70 espécies do gênero Vitis, tá? Aqui eu trouxe 3, só para as 3 que a gente vai mais ouvir falar, né, no nosso dia a dia aqui, na nossa realidade, mas tem mais de 70 já catalogadas. Além que já há provas, né, de mais de 40 espécies nativas da China. Tá? Então, já bota aí umas 110 espécies diferentes. Dentro das espécies, a gente vai ter as variedades, que aí as variedades a gente está bem habituado, né? Por exemplo, da espécie Vitis vinífera, né? Que são as uvas europeias, que são as uvas que a gente usa para fazer o vinho fino. A gente tem aí as variedades, né? Chardonnay, Merlot, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, blá, 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 né?
aquele monte de nome que a gente está muito habituado. Vitis labrusca, então, né? Que é uma espécie, então, que é americana, né? São as uvas que a gente usa aí para fazer o suco e para fazer o vinho de mesa. Então, a gente tem variedades aí, Isabel, Concord, Bordeaux, né? Vai ter também uma série de uvas aí. Vitis rotundifolia, também americana. Essa aqui a gente não ouve tanto falar, né? Mais para o pessoal mais técnico que ouve. Que nos Estados Unidos eles têm a variedade muscadinha, né? Eles usam para fazer geleia, basicamente, porque não se faz bom vinho com essa variedade, com essa espécie. É uma espécie bem rústica, né? Assim como a labrusca, que é mais resistente, né? Essas duas espécies americanas, elas têm resistências a doenças, né? Então, elas são utilizadas aí para estar desenvolvendo porta-enxertos, né? Que a gente sabe que a videira, ela é reproduzida, né? Ela é cultivada pelo sistema de porta-enxerto. Então, a gente tem uma planta base, né? Que vai estar ali em contato com o solo, que ela tem que ser mais resistente a doenças, né? A gente sabe, a gente está num país tropical, né? A gente tem uma umidade acima do normal e também tem a própria filoxera, né, que é o inseto que dizima em todas as uvas europeias, né, e já dizimou os vinhedos aí no passado, e a gente tem que ter, então, uma base resistente, tá? E em cima, então, vai a nossa variedade copa, que a gente chama, que é o que realmente a gente quer tá produzindo, né, que aí normalmente é a vitis vinífera, né, que a gente coloca em cima. Tá? E aí não tem interferência, tá, gente, nesse processo aí de troca, né? Mesmo tendo a base, que a gente chama o cavalo, né? Sendo uma resistente, e em cima a copa uma, né, que não é resistente, mas as características da uva produzida vão ser da copa, tá? Da parte de cima, da parte aérea. E aí, o que vai ter diferença? Vai ter alguma diferença em questão de produtividade, né? Dependendo da minha base, eu vou ter mais ou menos produção, mais ou menos vigor naquela planta, tá? Mas não que vai sair um mix ali de labrusca com vinífera, né? Enfim, não acontece isso. Bom, gente, a gente tem milhares, né, de variedades aí espalhadas no mundo, tá? Então, gente, é um universo enorme. Mais uma vez, aquela virada de chave que a gente às vezes fica ali só numa mesma variedade, né? Eu acho que a gente tem um universo aí a ser explorado. Quais as diferenças, então, né, das espécies? A gente tem, né, as uvas finas, as uvas para elaboração, né, do vinho fino, são as uvas europeias. E nas uvas finas a gente tem também a uva de mesa, por exemplo, né? A uva para consumo in natura, que a gente diz, que é aquela uva para a gente comer mesmo. Por exemplo, a Red Globe é uma uva fina, né? Para a gente comer, tá? Aí no Nordeste a gente tem bastante, né? As uvas aí com foco para exportação, principalmente, né? São variedades aí, tem bastante variedades finas, né? Então, gente, qual a diferença? Eu, como sempre, gosto de fazer uma analogia, né? Então, para criar uma memória aqui, né, para ficar mais fácil de eu guardar, eu penso, as uvas finas, né, são as uvas europeias, certo? Eu tenho uma foto aqui no canto esquerdo, né? Não sei se fica a mesma disposição aí para vocês quando eu falo canto esquerdo, espero que sim, né? Tenho a uva fina, ela tem um cachinho menor, né? As baguinhas também menores, né? As uvinhas, né? As bagas. E aí eu gosto de associar, é a uva europeia. Então, eu gosto de associar, né? A maioria, várias aí que a gente tem no Brasil, né? Que a gente cultiva, são francesas, né? Mas não tem só francesas, tá? Mas eu gosto de associar mesmo, pensar num francês, né? Numa francesa, né? Que realmente são mais mionzinhos, né? Se cuidam muito, né? Aquela coisa que comem muito pouco, né? Modelete mesmo, né? Então, essa uva fina, ela é assim também, né? Ela vai ser mionzinha, ela vai ser, né, toda delicada. E aí, então, né, o cacho menor, as baguinhas menores. E aí, qual é a consequência disso, né? Eu tenho, então, uma uva com menos polpa, né? Já que ela vai ter as bagas menores.
mas ao mesmo tempo eu vou ter uma maior concentração, porque eu tenho menos polpa, menos água ali dentro, então eu tenho mais concentração, né, dos meus compostos que estão ali dentro daquela baga. Então eu vou ter mais açúcar, né, e eu também tenho, né, essas uvas elas têm a casca, né, a película mais espessa, né, mais grossa normalmente. Então se eu tenho mais açúcar nessa uva, né, normalmente elas têm mais sementes aí também. Esse açúcar, né, como eu já falei para vocês, aí eu sempre vou repetir isso, esse açúcar ele é transformado depois, né, em álcool, né? Então, vai ser um vinho depois, um vinho resultante mais potencial alcoólico, né? Como eu tenho a casca mais grossa, né, e a gente sabe aí que a gente tem toda a riqueza da uva, ela tá praticamente na casca, né? Então, antocianina, né, a gente vai ter aí todos os compostos fenólicos, né, digamos, aquilo tudo que a gente busca num vinho tinto, né, tá na casca, basicamente. Então, se eu tenho uma casca mais grossa, né, eu vou ter uma concentração maior também desses compostos fenólicos, né, que é o ideal, que é o que a gente busca aí na elaboração de um vinho fino, tá? Então, vai ser um vinho aí mais rico, né, nesses compostos. Mais taninos também, né, elas têm, normalmente os taninos aí, como a gente viu, estão na semente, na casca, né, da uva também. Então, é aquela uva que a gente pensa ali que é ideal para a elaboração de um vinho fino. Agora, quando a gente pensa em vinho de mesa no Brasil e vinho de mesa da Europa, são bem diferentes, tá, gente? Nosso vinho de mesa é feito com as uvas americanas. Na Europa, como eles têm, né, as variedades europeias, basicamente, né, as americanas não são nativas de lá, o vinho deles, o vinho de távola, né, o vinho do dia a dia, é feito também com uvas finas, tá? Então, tem essa diferença. É bom a gente só ter bem claro isso. E aí, então, nessas uvas finas, elas têm ali, meio que predominam, né? O mundo, o universo aí do vinho. A gente tem 90% das uvas aí que estão espalhadas pelo mundo, elas são uvas finas, tá? E tem mais de 5.000 variedades só de uvas finas. Então, já dá para a gente ter uma noção que a gente está muito dentro de uma bolha ainda, né? Que a gente só conhece ali meia dúzia de variedades. Bom, uvas de mesa, né? Uvas de mesa, a gente vê aqui o cacho, né? São as uvas elas são americanas, né? Um cacho mais robusto, mais atraente, né? Tem bagas maiores. E aí eu faço uma associação mesmo com os americanos, tá, gente? Eu sei que não é legal ficar estereotipando aí, mas é algo realmente, como eu falei, eu sou muito do visual, eu acho mais fácil do entendimento aí de guardar. Então, nos Estados Unidos as porções todas enormes, né? Tudo muito, muito grande, muito exagerado e tal, né? E é assim, tá? A uva de mesa, ela também é assim, ela vai ser realmente ter aquele atrativo, aquele apelo visual, tá? Vai te ganhar pela aparência. Então, essa analogia que eu faço. Aqui de exemplo, então, a gente tem a Bordeaux, né? A Niagara, a Isabel, que eu tinha falado. E elas têm, então, mais polpa, né? Vão estar mais diluídos aí, né? Vai ter mais água, também vai estar mais diluída aí os meus compostos. Aqui eu tenho a fotinha, não tinha falado com vocês, a foto da estrutura da baga, né? Então, a polpa aqui, essa parte verde, né? A casca, a película, né? Todo mundo sabe. A semente, né? E o pedicelo aqui, que é aquela partezinha que liga, né? No cacho, né? Que a uva fica penduradinha. Bom, gente, então ela tem mais polpa, né? Menos concentração aí, menos açúcar, né? Consequentemente, resultado, um vinho menos alcoólico, tá? Um vinho mais leve. Ela vai ter também menos tanino, porque tem a casca menos grossa, né? Menos acidez, né? Menos açúcar, enfim. Um vinho realmente mais leve, tá? E essas são as duas uvas assim que a gente vai ver realmente no nosso dia a dia, nas duas uvas, o que eu digo, fina e de mesa, né? No nosso dia a dia no Brasil, tá? Então, é importante eu mostrar a uva de mesa, porque ela, né, hoje em dia, as pessoas têm muito preconceito ainda,
mas a realidade é que o brasileiro gosta muito de vinho de mesa, né? E ainda representa aí quase que 50% do mercado, né? Do consumo do brasileiro é vinho de mesa, tá, gente? Por mais que doa aí a quem doer, é a realidade. Então, acho que a gente tem que trabalhar com fatos, né? Então, depois vem o vinho fino e depois vem o espumante, tá? Então, e é o que movimenta e o que sustenta as vinícolas, tá, gente? Então, também tem que ser analisado esse outro ponto, né? Então, né, o vinho fino ele tem ganhado espaço, né, no paladar do consumidor brasileiro. A gente consegue ver aí uma mudança, né, principalmente aí nos últimos 5 anos. Realmente a gente vê uma mudança bem grande, né, no consumidor, no hábito de consumo, mas ainda continua predominando, né, o vinho de mesa. E o vinho de mesa, então, ele é um vinho de uma coloração intensa, opaca, tá? Aromas rústicos, leves e suaves, né? Um sabor muito marcante da fruta, aquele cheirinho mesmo e o gosto da uva mesmo, tá? Geralmente é um vinho, não passa por madeira, né? Então é um vinho para ser consumido ali jovem, né? Bem tomado logo, né? Não é um vinho de guarda, tá, gente? E, né, no vinho de mesa, o pessoal, eles geralmente tem o descritor aromático que eles usam muito, que é o foxado. Não sei se vocês já ouviram por aí, né? Um aroma foxado. Que foxado vem de raposa, né? De fox, que eu não sei, sinceramente, ali a história do porquê o foxado, né? Porque para mim não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas se alguém souber e quiser, né, dizer o porquê. E é aquele aroma mesmo da uva, tá? Bom, gente, vamos agora aos processos aí de elaboração dos nossos vinhos, né? Para elaborar um vinho branco, eu já falei com vocês que a coloração do vinho, né, do vinho tinto, do vinho rosé, né, essa coloração ela vai vir, né, das antocianinas ali que estão presentes na casca da uva tinta, tá? Então, com mais tempo eu deixar, né, o meu mosto, o meu suco da uva, né, que é o suco, né, depois da prensagem ali, depois assim, do esmagamento da uva, né, esse suco resultante eu deixo, né, o suco em contato com a casca da uva. Quanto mais tempo eu deixar, mais vai extrair, né, mais cor vai ter. Então, né, já até tinha falado isso aqui com vocês, né? Muitos já vão saber a resposta. É possível fazer um vinho branco, então, a partir de uva tinta? Sim, é possível, tá, gente? É só a gente não deixar, então, né, esse mosto em contato com a casca. Claro que, se eu tenho uma variedade, né, a concentração dessas antocianinas vão variar de uva para uva, né? Tem uvas que tem menos, né? Tem uvas que tem mais. Pinot Noir, por exemplo, né, tem baixa intensidade de cor. Agora, se eu pego uma Alicante Bouschet, que é uma uva que a gente chama de tintureira, né, de tintória, que ela até a polpa dela é roxinha, né, é escura, é muito difícil de eu conseguir fazer um vinho branco a partir dessa uva, né, por mais que eu não deixe em contato o meu mosto ali com a casca, né, o mínimo contato ali possível, né, no processo ali de esmagamento já vai sair alguma cor, tá? Então, normalmente, se a gente quer fazer um vinho branco, né, de uma uva tinta, normalmente a gente usa ali variedades, né, menos tintórias, né, digamos. Tá, então colhemos a uva, tá? Vamos fazer a prensagem. No momento da prensagem, né, que é basicamente, né, prensar, né, todo mundo sabe o que é prensar, a gente adiciona enzima, tá? Para que a gente adiciona enzima? Para quebrar as pectinas, né, que estão presentes ali na nossa uva, para facilitar, né, esse processo de prensagem e também aumentar o rendimento, né? Porque se eu facilito essa quebra, né, da estrutura ali, né, da baga, eu vou conseguir extrair mais, tá? Então, basicamente, é para aumentar o rendimento e também depois para facilitar na limpeza do mosto, tá? Que depois a gente vai precisar limpar esse mosto, né? Limpar, a gente diz, é tirar aquela turbidez, tá, gente? Então, é para isso que serve. E a gente coloca também o SO2 nesse momento, porque como tem... É um processo, assim, mecânico, né?
degradação é como quando a gente corta uma maçã, né? A gente corta uma maçã, já tem ação ali do oxigênio, né? E a gente já começa a oxidar, né? Já começa a ficar ali, a maçã já vai ficando amarronzada, né? A gente vê que vai perdendo aquele frescor, né? E a gente adiciona, então, mais CO2 para isso. Depois disso, a gente tem a deburbagem, tá? A deburbagem, então, depois da prensagem, é basicamente para fazer esse processo de limpeza do mosto que eu falei para vocês, tá? Esse processo é feito a frio, né? A gente adiciona, então, enzima, né? Também, SO2, e pode ser adicionado também clarificante, tá? Se a gente quiser. Clarificantes são agentes clarificantes, né? Que a gente coloca, são compostos que vão se ligar aí por diferença de carga, né? Aos compostos aí, às proteínas, né? Ou aos taninos desse mosto, tá? E aí, por arraste, né? Como elas têm cargas opostas, elas vão se combinar e vão arrastar, né? Vão estar tirando, tá? Vão se ligar ali, a parte da química, né? Depois da deburbagem, então, a gente tem a fermentação alcoólica, né, que é feita nos tanques, que é aquele processo que eu falei para vocês de transformação do açúcar em álcool. Vou ter que ir meio ligeiro aqui. Depois disso, a gente tem a correção, né, da CO2. A gente faz a correção, né, do conservante. Clarificação, tá? A clarificação que é feita, então, com os agentes clarificantes que eu falei, né, aqui basicamente a gente coloca, né, esses agentes, que aí podem ser bentonite, a sílica, né, que tem cargas negativas e vão se ligar, né, às proteínas do meu mosto, mas eu também posso adicionar a gelatina, né, que aí ela tem carga positiva e se liga aos taninos. Aqui eu vou fazer um adendo que me veio agora, né, na cabeça, os vinhos veganos, por exemplo, tá, gente? Não é todo vinho que é vegano, tá? A gente pensa, tá, vinho é natural, né? Não sei o que, vinho vegano. Todos os vinhos são veganos. Não são, tá? Nesse processo aqui, quando a gente usa, por exemplo, a gelatina tem origem animal, né? E aí, então, para os veganos já não se enquadra. A gente não pode ter nada, por mais que esses componentes, eles vão ser arrastados, eles vão ser retirados, né? O meu vinho que eu tomo não tem mais gelatina, porque depois a gente vai tirar isso, né? Mas é uma questão de ética, né, gente? A gente sabe, né, que os veganos, né, eles não gostam, os vegetarianos, né? Eles não vão querer consumir nada que tenha tido contato, né, com algo de origem animal. Então, mesmo que depois não tenha mais, né, não é correto eu colocar e depois dizer que é vegano, tá, gente? Não é correto. Então, para isso, a gente tem, por exemplo, agentes clarificantes aí de origem vegetal, né? A gente tem, por exemplo, para substituir a gelatina, a gente tem proteína de ervilha, tá? A gente tem outras opções aí para estar elaborando um vinho vegano. Depois da clarificação, eu tenho a estabilização tartárica, tá? Que é basicamente um processo ali de frio, que eu deixo o meu vinho, né, por 2 semanas ali a 0 graus. Para quê? Para evitar que depois eu tenha aqueles precipitados na minha garrafa, né? Aqueles cristais, né, que a gente às vezes encontra, né? Pode ser que aí não tenha sido feito um processo de estabilização, né, muito adequado. Não é nada de mal esse cristal, né, bitartarato de potássio, mas assim, às vezes a gente não quer encontrar, né? Então, depois a gente tem a filtração para estar retirando aí tudo que foi, né, combinado e tal, a gente realmente para deixar o nosso vinho límpido. Se o nosso vinho vai passar por madeira, depois da filtração, então ele vai para madeira, né? E se não, né, ou depois da madeira, a gente vai engarrafá-lo, tá? A nossa fermentação alcoólica do vinho branco, a gente faz a temperaturas mais baixas, tá? De 16 a 18 graus. Por quê? Porque a temperatura de fermentação vai influenciar depois no resultado dos meus aromas, que vão ser gerados ali. Então, como para um vinho branco eu quero ter muito aquela característica de frescor, de fruta, tá? Eu faço a temperaturas mais baixas. E tem uma outra opção que é a fermentação malolática, que eu já falei para vocês, que às vezes a gente faz em vinho branco, mas geralmente são só os vinhos brancos aí que vão ser amadurecidos.
porque, como eu já falei, a fermentação malolática, a gente diminui a acidez, né? Vai diminuir aquele frescor, e a maioria dos nossos vinhos brancos, a gente quer que realmente eles sejam vinhos frescos, né? Vinhos com uma acidez mais acentuada. Então, nesse processo de fermentação malolática, a gente transforma o ácido málico, né? Que é o ácido que a gente encontra na maçã, em ácido lático, né? Que é um ácido mais cremoso, mais menos forte, né? Mais agradável ali. E então reduz essa acidez, né, essa percepção ali de acidez no nosso vinho, tá? Mas é opcional, por isso que tá aqui fora, tá, gente? Agora, né, vinhos rosés. Vinhos rosés, então, né, gente, vinho aí que caiu no gosto, tá realmente em alta, né? Uns anos atrás não era tão valorizado, né? Mas agora acho que veio para ficar realmente, né? É um vinho super acessível, um vinho que as pessoas consomem aí não sem se preocupar com regras, né? Ele veio ali para ajudar nessa quebra de regras, né? E é um vinho, né? Por exemplo, essas regras que vieram, né? Vieram da onde, né? Vieram da França, né? A gente sabe que esses rituais todos aí, assim como na gastronomia, né? Vem da França. Mas na própria França, né? Ele é um vinho que caiu muito no gosto por isso, né? Porque é um vinho descontraído, um vinho o pessoal pode botar um gelo, pode tomar num copo, né? Claro que os outros também, mas ele que veio ali para meio que quebrar nessas regras. E a gente sabe, né, gente, o lema da França é liberté, né? Realmente eles lutam muito, né, pelos seus direitos, é um povo muito consciente, né? E por isso eu acho que é um vinho que caiu tanto no gosto, né? Principalmente dessa geração atual, né, que é uma geração que realmente eu acho até mais consciente, né, do que as nossas gerações e gerações anteriores. Então a gente vê, eu acho que é um vinho que veio para ficar. Tá? E é um vinho que geralmente ele não passa por barrica, é um vinho jovem, um vinho leve, né? E esse vinho ele pode ser elaborado, na verdade, de 5 maneiras diferentes. A gente pode fazer vinho rosé, tá? Não sei se vocês sabiam, mas há 5 possibilidades. E claro, os resultados vão ser diferentes, tá? Então, por exemplo, os vinhos ali de Provence, né? Que são os vinhos mais delicados, são vinhos com menos cor, né? Menos intensidade. Desculpa. E a gente tem um método, então, que a gente chama de prensagem direta, que é basicamente como se a gente fosse fazer ali o vinho branco, tá? O processo que eu mostrei para vocês. Então, prensa a uva, né? Não vai deixar ela ali em contato com a casca, já vai direto ali aquele mosto, né? Aquele suco que foi extraído dessa prensagem, já vai para o tanque, já vai fazer a fermentação, enfim, todo esse processo que eu mostrei para vocês antes. Tá? E aí o resultado, então, é um mínimo de cor, né? Um vinho super delicado, né? E clarinho. Depois a gente tem o processo aí que é o mais comum, né? O que é feito aí na maioria das vinícolas dos países, enfim, é a maceração curta, que é um processo, então, como eu falei com vocês, né? A cor vai ser extraída da casca, né? Para fazer um vinho tinto, eu vou deixar ali dias, né? O meu mosto em contato com a casca. Nesse caso, eu vou deixar horas, tá? Então, eu posso deixar aí, né? Desde 0 até 12 horas, normalmente, o meu mosto em contato com essas cascas, dependendo da quantidade, né? Da intensidade de cor que eu quero extrair, tá? Quanto mais tempo, mais vai extrair. E aqui eu já tinha feito uma analogia para vocês, é como fazer chá, né? Quanto mais tempo a gente deixa o sachê na xícara, mais cor a gente vai tirando, né? Mais tanino também, né? No chá, por exemplo, o chá preto, o chá verde, né? Eles têm muito tanino, né? Que a gente chama de chá aqui no Brasil, por exemplo, chá de hortelã, não sei o quê, só um adendo, né? Que eu sou tomadora de chás e de infusões. A gente chama de chá aqui, mas não pode chamar de chá, né? O chá é só da Camellia sinensis, que é a plantinha que faz, então, o chá verde, né? O chá preto e tal. Os outros a gente deveria chamar de infusão, né? Mas a gente não tem muito esse hábito, a gente chama tudo de chá, né? Mas enfim, quanto mais tempo deixar ali o chá, né? Ele também tem tanino, então também vai ficando mais adstringente, né? É a mesma coisa aqui com um vinho rosé, tá? Bom, a gente tem o processo de sangria,
né, que uma... Olha só, gente, eu botei o despertador, já tem que correr. A sangria, então, a gente vai fazer como se fosse fazer um vinho tinto, mas a gente separa, né, um percentual ali de 10 a 20% para fazer vinho rosé. Então, a gente colhe essa uva como se fosse só para fazer o vinho tinto, tá? Compensação, eu vou ter um resultado que é uma uva mais madura, um vinho mais alcoólico, tá? Então, essa técnica também é bastante usada, tá, gente? A gente tem a técnica de corte, que eu acho que é a primeira ideia que a gente pensa, vinho rosé vai ser o quê? Vai ser uma mistura de um vinho branco com um vinho tinto, né? E aí dá um rosé. Então, essa técnica, né, ela não é tão utilizada, tá? E na França eles meio que repudiam, não gostam muito, né? Mas é permitido em outros países, tá? A gente sabe que em outros países é comum essa prática, mas não é tão utilizada, tá? O resultado aí, geralmente, ao meu ponto de vista, né, para o meu gosto, não é o que mais me agrada. A gente tem também a cofermentação, que aqui é muito bacana. A gente até tem o professor Eduardo Giovannini, ele falou que ele faz uvas por cofermentação. Então, assim, eu pegar diferentes uvas, né, e colocar para fermentar junto. Então, é bacana, né, algo muito espontâneo, mas ao mesmo tempo não tem um controle, né? Até falei com ele, é difícil controlar o resultado, né, professor? Se você tem um vinho, poxa, adorei esse ano esse resultado, mas ano que vem eu vou colocar as uvas, é muito difícil você conseguir controlar que saia igual, né? Então, é um método aí que não é muito comum, tá? Nada comum. Eles usam, por exemplo, a cofermentação para fazer o vinho do Porto. É feito assim, né? Lá em Portugal tem 200 e poucas variedades autóctones, que eles chamam, né? Que são as variedades ali originárias ali de Portugal. E eles nem sabem que variedades tem, né? Eles colhem todo o vinhedo e vinificam tudo junto, tá? Mas como é um vinho, né, que vai envelhecer, né, um vinho fortificado, aí não tem problema, né? Então eles conseguem padronizar melhor. Bom, gente, vinificação de vinho tinto, né? A gente tem ali, né, como eu já falei, esse processo de extração, né, da cor pela casca da uva, né? Aqui a comparação com o chá, isso eu já falei. Então vamos ao processo. A gente colhe a nossa uva, a gente vai fazer aqui o desengace, que é o quê? Tirar o engaço da uva, né? Desengaçar significa tirar a baguinha do cacho, tá? Desprender a baguinha. Então, aqui a gente também coloca as enzimas e o SO2. E por que a gente não quer o engaço? O engaço, ele é rico em taninos verdes, tá? É a parte ali verde, né? A gente tem aqui na foto, né? E a gente viu que os taninos são compostos ali, né, de proteção, né, da planta, que trazem um amargor natural. O tanino que a gente quer para o nosso vinho é o tanino, tá, da casca e o tanino da semente. Esse tanino que está aqui no engaço, ele não é agradável, tá? Ele vai trazer aqueles taninos verdes, duros, agressivos, então por isso a gente faz isso. A gente tira então, né, a baguinha, a gente tem as baguinhas e tal, e a gente vai colocar para fermentar, né? Por isso, né, a gente tem um esmagamento também, né? A gente rompe essas bagas para facilitar ali o processo, né, de contato do suco com a casca. E aí fica ali em contato, né, dentro do tanque, tá, gente? Fermentação, nesse caso, ocorre de 25 a 28 graus, tá? Isso vai muito da escolha do enólogo, né? Se ele quer que seja uma fermentação mais rápida, dependendo do conjunto de aromas que ele quer extrair, né? Ele vai aumentando ou diminuindo a temperatura, né? Sempre é muito bom trabalhar com a fermentação lenta, né? Temperatura mais baixa. Geralmente o vinho fica mais delicado, tá? Então, aqui nesse momento, geralmente os enólogos utilizam as leveduras selecionadas, né? Que seria ali as leveduras, a gente já viu, que é o processo para dar aquele start, né? Para a gente fazer começar a fazer a transformação aí, né, do açúcar em álcool, né? São os micro-organismos que vão comer esse açúcar, né? A gente já viu que é igual no pão, né, na pizza e na cerveja. Como a gente tem aqui a casca, né, em contato com o mosto, com o suco, é importante a gente pensar
que vai chegar num determinado ponto, né, ali por osmose e tal, a gente não vai conseguir mais extrair nada, né? Vai meio que saturar, né, o nosso meio. E a gente precisa dar uma revirada, né, ali naquele suco, né, para conseguir realmente extrair mais e até para ficar mais homogêneo, né? Senão a gente vai ter só uma parte do nosso mosto, do nosso suco em contato com as cascas. E essas cascas, como na fermentação é gerado gás carbônico, a gente vai arrastar nessas cascas para cima e acaba formando dentro do tanque o que a gente chama de chapéu. Tá? Então acaba que todas as cascas vão para o topo do tanque, né, e ficam lá, e aí a gente não tem uma extração homogênea. Por isso a gente faz o processo de remontagem, que a gente chama, tem a pigeagem também, que é ali a gente revirar mesmo, né? A remontagem é feita por bombas, né, e mangueiras, que a gente tira o suco de baixo para cima e vai fazendo esse processo. E tem a pigeagem, que pode ser feita, né, com uma pá ali, que é feita também, né, com os pés, enfim. E aí a gente vai estar rompendo, quebrando, né, esse chapéu e fazendo com que extraia mais, tá? E que fique mais homogêneo, né, realmente. Esse processo de remontagem ali, às vezes, é feito 2 vezes, né, 3, às vezes, vezes por dia durante a fermentação, tá? Depois, a gente tem a fermentação, durante a fermentação alcoólica. Depois que concluiu a fermentação alcoólica, a gente tem a fermentação malolática, né? A maioria dos vinhos tintos, a gente faz, então, a fermentação malolática. Depois da fermentação malolática, a gente tem o amadurecimento em barrica, né? Se o nosso vinho for passar por barrica, né? Ou também, nesse momento, a gente pode utilizar madeiras alternativas, né? Chips, dominós, cubos, enfim, tá? Que a gente coloca no estante. Depois disso, a gente filtra o nosso vinho, né? E engarrafa, tá? Eu tive que dar um ligeirão aqui. Espero que tenha ficado compreensível. E esse é o processo, tá, gente? De elaboração dos nossos vinhos aí. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Pois é, Deise, eu gosto sempre de trabalhar com analogias, né? Porque eu acho que facilita a compreensão também, né? Ó, eu imaginei que a Deise fosse ter a resposta do Foxado, até por isso que eu falei. Pois é, então, eu imaginei isso porque eu pensei, será que é um aroma tipo meio, sabe assim, de cachorro molhado, sabe aquela murrinha, né? Mas eu nunca cheirei uma raposa, eu não consigo imaginar que ela tenha um cheiro parecido com isso, né? Mas se eles falaram, né? Envelhecimento é a parte final do processo. Por que não podemos envelhecer um vinho já? Então, na verdade, Euges, eu falei aqui, na verdade, o amadurecimento, né, que a gente chama, eu acho que eu coloquei envelhecimento ali, né? Amadurecimento, né, do vinho é feito em barrica. Eu sempre confundo esses termos e acho que deve estar errado ali na apresentação. Amadurecimento é o processo na barrica. O envelhecimento é o tempo que ele passa em garrafa, tá? Então, tu tá ali... o envelhecimento é depois do tempo, às vezes, que a gente deixa na garrafa antes de comercializá-lo, tá? Então, por exemplo, eu tenho um vinho que ele ficou 1 ano em barrica, né? 1 ano amadurecendo em barrica, que às vezes eu chamo envelhecimento, tipo o processo todo, né? Mas tem essa subdivisão. 1 ano em barrica, depois vai ficar mais 2 anos em garrafa, né? Para estar integrando ali os taninos, né? Tá arredondando tudo antes de ir para o mercado, tá? Então tem essa diferença. Exatamente, Deise. Olha, tem anos, hein? Sempre confundo. Então, amadurecimento, né? Em barrica, porque eu acho que a gente sempre ouve muito, né? Errado, e aí acaba aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Tá. Então seria isso. A gente vai cair aqui, já tem menos de 1 minuto. Vão cortar na minha cara. Um beijo, gente. Boa semana.